O câncer de pele é um dos mais frequentes entre os brasileiros e representa 25% dos tumores malignos. Mas se for diagnosticado precocemente, o percentual de cura é alto. Vamos ver. O câncer de pele é o tumor mais diagnosticado no Brasil e, se não tratado, pode levar à morte. Uma das principais formas de prevenção é o uso do filtro solar. Mas será que as pessoas têm consciência da importância do uso diário do protetor? A senhora costuma usar protetor solar diariamente? Eu tenho que usar, sou obrigada a usar. Qual é a importância do uso do protetor solar para a senhora? Olha, a minha pele é muito ressecada, né? Então, realmente, eu não posso ficar sem ele. Eu tenho que usar mesmo, é médico que manda. Uso regularmente. Pelo fato de nós morarmos num país tropical, os raios solares são mais fortes e, evidentemente, nós carecemos de uma proteção. Enquanto uns se preocupam tanto com a saúde da pele, outros andam bem esquecidos. Que a gente distrai, esquece, mas eu tenho protetor solar, mas às vezes eu esqueço. Hoje mesmo eu esqueci de usar. E aí o senhor não tem medo do que pode acontecer com a pele do senhor? Inclusive eu tenho problemas aqui no rosto, certo? Já fui medicado, inclusive um protetor especial. E termina a gente esquecendo mesmo. Não tem tempo, normalmente sai cedo de casa aí para passar antes. Demora um pouquinho, fica muito branco também a pele. Eu prefiro não. Mas você não tem medo do que pode acontecer daqui a alguns anos? Não, eu vi um vídeo mostrando os efeitos, eu fiquei até preocupada, mas a gente acaba deixando para pensar nisso só depois. Pois é, Isabelle, só que o depois pode ser um pouco tarde. E o que hoje é uma manchinha, amanhã, sem a devida proteção, pode se tornar um câncer. É importante a gente chamar a atenção de uma doença altamente incidente no nosso país, que nós temos os fatores predisponentes, e esses fatores predisponentes, o principal é a cor da pele branca e a exposição à luz solar. Na juventude, Doris não tomou esses cuidados. A geriatra costumava se expor à luz solar sem se proteger. Com a pele clarinha, a falta de proteção aliada à predisposição genética resultou em 3 áreas do corpo afetadas pelo câncer. Eu me expunha ao sol, né, sem proteção, ou era moda na época a gente se expor para ficar moreno, principalmente quem era bem branquinho, né, precisava ir à praia e voltar com uma coloração diferente. Então, dentro desse modismo, muita gente desenvolveu. Se diagnosticado no início, as chances de cura do câncer de pele ultrapassam os 90%. São doenças altamente curáveis quando diagnosticado de forma adequada e tratado com procedimentos relativamente simples, altamente curáveis. Em 2012, Isabela descobriu uma feridinha na cabeça. Como o machucado não cicatrizava, ela decidiu procurar ajuda. Fui ao médico, o médico me indicou um dermatologista e eu tirou o tumor, que era uma ferida na época, fez o exame e descobriu que era um melanoma. Por ter descoberto a doença ainda no início, a advogada não precisou fazer outros tratamentos, mas os cuidados com o corpo devem acompanhar Isabela por toda a vida. Eles recomendaram diminuir a exposição ao sol, usar chapéu, protetor solar sempre, fora da roupa sempre tem que ter protetor solar, se eu tiver com exposição ao sol. E chapéu. O mesmo acontece com Doris. Há 15 anos ela faz acompanhamento com dermatologista de 6 em 6 meses. E nesse tempo, um item se tornou essencial na sua bolsa: o filtro solar. É diária. Inclusive, não só para exposição ao sol, né, mesmo em tempo de mormaço, ou exposição à luz ultravioleta, é importante que a gente lembre que a gente está exposto a fótons, né, que podem danificar algumas células que já tenham alguma predisposição genética. Se você costuma se expor ao sol sem a devida proteção, cuidado! Os efeitos dos raios solares são acumulativos. O oncologista dá algumas dicas para manter o bronzeado em dia sem prejudicar a saúde. Evitar você se expor ao sol. Ou quando se expor ao sol, usar proteção adequada. E lembrar também o horário que essa irradiação solar ela é mais intensa e que pode trazer problema para a gente. É isso aí, a gente tem que estar atento mesmo, né? E o problema que também é sério desse tipo de câncer é que ele não tem sintoma. Geralmente a pessoa não sente dor, tem uma manchinha, não dá muita trela, como a gente diz.
Aí tem que ficar atento, como a gente viu a Isabela. Se tem uma feridinha que não cicatriza de jeito nenhum, tem uma pinta que apareceu ali, então a gente tem que estar bem atento. Para continuar falando sobre a importância do filtro solar, eu recebo a fisioterapeuta dermatofuncional Ludmila Bonelli, minha querida amiga, tudo bem? Tá boa, obrigada tudo bem. pelo convite, viu? Eu que agradeço. Saudade de você aqui no estúdio eu comigo. Também, eu tô achando ótimo, adoro. Ela estava ali rindo de nada. Você está rindo de quê? Não, adoro estar aqui. Falei, que adoro bom ver esse movimento também. Esse movimento, né, Lud? É muito gostoso mesmo, né? A gente já está aqui sempre, a gente acaba acostumando. Quem vem de vez em quando acha, né? É diferente, É diferente, né? Que bom. Lud, você lá na sua clínica, você recebe as pessoas, elas estão se preocupando mais com filtro solar ou ainda tem muita gente muito desatento, distraído em relação à importância do uso? Eu acho que mudou muito, eu acho que agora as pessoas já chegam, vou considerar assim, 80% das pessoas que chegam ao meu consultório, elas já usam protetor solar. Às vezes elas não sabem direito qual que é melhor, qual que é pior, se o que elas estão usando é o melhor, é o mais adequado, né? Mas eu achei assim que da época que comecei a trabalhar com essa área até hoje, mudou muito o perfil, as pessoas realmente se preocupam mais. Que bom. Mas é muito interessante, eu até lembrando aqui agora, que as pessoas ainda acham que o protetor solar tem que se passar primeiro e depois o creme rejuvenescedor ou clareador. Na verdade, o protetor é a última coisa, né? E às vezes a gente acha que isso é tão natural e a gente às vezes não fala. E às vezes a pessoa fala assim, doutora, mas eu passo primeiro o protetor ou o creme rejuvenescedor? Primeiro o creme. E o protetor sempre vai ser a última coisa. E esperar um tempinho. Quanto sempre tempo esperar? É bom esperar um tempinho. O pra ideal absorver. mesmo, uns 15, 20 minutos, para deixar o creme se adaptar, ser penetrado na pele e depois vir o protetor solar. As pessoas não esperam isso, mas o ideal seria esperar realmente um tempo maior, 15, 20 minutos. E tem pessoas que ainda passam protetor, né? Muitas mulheres, né? Isso acontece mais com as mulheres, depois do protetor as pessoas passam uma base. Então até essa base para o protetor, ela tem que ser passada uns 15 minutos antes, porque senão ela atrapalha essa cobertura que o protetor solar faz. Esses tempos são muito, muito necessários. Ah, ok. E antes de passar os cremes também a gente tem que lavar o rosto, né? Exatamente. A gente tem que acordar mais cedo, gente. Não tem que acordar jeito, mais cedo. porque aí já foram uns 45 minutos, dos 15 em 15. Isso ali, a gente só está né? falando do rosto, né, Márcia? Já Falta o falando só resto, do rosto. pescoço, colo, mão, tudo, né? Exatamente, gente. Olha que dureza. Olha, não é fácil não, né? Mas mais importante do que a estética é a saúde. Sim. E é claro que a estética vai junto se a gente cuida bem da verdade, saúde, verdade, não é, Ludmila? Então, é importante também, uma coisa que a gente sempre se esquece é de retocar o filtro solar também, não é? Passa de manhã, olha, eu fiz minha lição de casa direitinho, lavei o rosto, passei meu creme rejuvenescedor, passei o filtro solar, passei a maquiagem. As maquiagens hoje em dia, a maioria delas tem proteção solar, o que também ajuda, mas não retoca o protetor solar, até porque acho que vai atrapalhar a maquiagem. A mulher que precisa trabalhar, né, mais maquiadinha e tudo. E aí, de quando em quanto tempo a gente precisa retocar o protetor solar? Porque, assim, o que acontece? A própria luz aqui do estúdio, por exemplo, é uma luz que ela tem, a gente chama de luz fria, mas ela está agredindo a nossa pele, né? A luz do computador, é praticamente tudo. Às vezes eu brinco assim, o pessoal fala, Ludmila, seu consultório está com a luz apagada. Eu falo, gente, deixa apagada, deixa escurecer, quer dizer, mais agressão. Então, existem luzes que estão em volta da gente, ao redor, dentro de casa. O computador, isso é uma coisa assim, realmente agressiva. Então, a gente deveria estar cuidando. Hoje, os estudos sobre proteção solar evoluíram muito e a gente tem protetores hoje que realmente são fotoestáveis. O que é isso? Eles têm uma durabilidade maior. Alguns você pode não ter que repassar tanto, mas até todo mundo conhecer isso demora um pouquinho. Então, o recomendável é realmente repassar pelo menos umas 2 ou 3 vezes por dia, se a gente não souber se ele é fotoestável. Porque eu posso ter uma fotoestabilidade de 3 horas, uma fotoestabilidade de 8 horas, mas aí a gente tem que conhecer um pouco, então é bom repassar. E eu falo muito para a gente também preocupar, eu gosto de dar muito esse exemplo das mãos, né? Você lava a mão demais e você não repassa o protetor, aí você lava de novo e não repassa. E às vezes as pessoas reclamam de problemas nas mãos, não só da parte da estética, mas a mão também pode ter um problema na pele. A nossa pele é no corpo todo, né? A gente acha que é só no rosto, mas o corpo todo é a pele, é um órgão que envolve tudo. E a gente teria que realmente lavar. Eu falo, do jeitinho que você tem o sabonete ali para poder lavar a mão, a gente tinha que ter o protetor do lado, né? Lavou,
secou, veio e passou o protetor. É o que a maioria das pessoas não faz. É verdade, tem que passar protetor mesmo. E nas mãos, a gente está no carro, né? Você está no carro, você sempre pode perceber que o seu braço esquerdo, para quem dirige, né? Muito, como eu dirijo, estou o dia inteiro para lá e para lá, o braço esquerdo é mais bronzeado que o direito. É verdade. Porque ele vai pegar aquele sol, mesmo com o vidro fechado, mesmo os nossos vidros tendo uma proteçãozinha, né? Ali daquela película, que tem uns muito escuros, mas os mais normais, eles têm um pouquinho de proteção. Você vê que quando você abre o vidro, você sente mais o calor do sol e a luz do sol. É impressionante. Então, mesmo assim, a gente precisa passar protetor, não só na mão, no braço, né, nos braços. Eu tenho uma colega que ela é protética, ela trabalha com prótese de dente, então ela fica com as mãos numa luz. Então, a mão que fica na luz, quer dizer, a mão só fica na luz a partir daqui. A partir daqui não fica. Então, a diferença do envelhecimento da pele daqui até aqui é impressionante. É como se a mão fosse de uma pessoa e o braço fosse de outra. Por quê? Porque essa luz está envelhecendo. Como ela fica o dia todo trabalhando, a mão dela é muito envelhecida pelo excesso dessa luz. E ela só foi aprender a entender isso depois que a gente se conheceu, né? E ela foi entender, meu Deus, minhas mãos, mas por que é assim? Por causa da luz que ela usa no dia a dia. Quer dizer, não é nem o sol, é a luz do dia a dia do trabalho. É verdade. E muitas pessoas estão, assim, expostas, né? Como você citou, computador, e elas 8 horas por dia. Elas não têm essa noção. É verdade, 8 horas por dia. A questão do fator de proteção, Ludmila, como que a gente observa? O que é ideal? Tem 35, tem 50, tem 60, né? Essa história é uma história que confunde muito, né, Márcia? Mas assim, eu queria colocar aqui uma coisa que hoje é o mais importante e que muito pouca gente ainda conhece, mas que hoje até pela Anvisa, até o final de 2014, isso será obrigatório. Nós temos 2 raios solares. Nós temos um raio solar que é o raio UVA, que é o raio mais, vamos dizer, comprimento de onda maior, ele penetra mais. Então, ele faz um estrago maior na pele. Os raios UVB são os raios que deixam a gente vermelhinha, mas eles não produzem tanto dano à pele. Então, os que são cancerígenos, por exemplo, são os raios UVA. Eles ultrapassam mais, como se fosse um raio-x, eles ultrapassam qualquer coisa. E descobriu-se, Márcia, isso não é recente. Isso deve ter no mínimo uns 9 anos. Só que como precisa de muita pesquisa para chegar no Brasil e para isso evoluir através da Anvisa, da Vigilância Sanitária e tudo, a gente precisa de muita pesquisa. Que o FPS sempre protegeu principalmente os UVB, que são os fraquinhos. Não sei se você é do tempo da gente ir para o sol e voltar mais manchada. Por quê? Porque a gente usava só o FPS. Então, hoje existe uma proteção específica para os raios UVA, que ela é obrigatória no rótulo do produto. E poucas pessoas realmente sabem disso. Então, a gente precisa de uma proteção que chama-se PPD. Este PPD é uma proteção só para os raios UVA. Então, todo protetor solar agora, ele necessita PPD número tal, FPS número tal. FPF protege os raios UVB e o PPD protege os raios UVA. Isso é muito importante. Então, todo lacre, todo rótulo tem que estar escrito PPD e FPS. Se não tiver o PPD, se não tiver, não está protegendo contra os raios UVA. Então, depois que a gente começa a usar esse PPD, até a gente que trabalha mais com beleza, né? O cliente hoje, ele pode usar o PPD, ele pode ir para a praia e ele não vai voltar tão manchado, porque hoje o PPD protege de verdade. Então, nós temos um PPD que a gente chama de PPD in vivo, que foi uma pesquisa feita em ser humano. Esse PPD vem em número 6, número 9, número 20, número 28. E a gente tem um PPD que foram pesquisas feitas in vitro. E essa pesquisa feita in vitro, que não é ser humano, ela vem com cruzinhas. Então, todo mundo vai começar a ver hoje PPD com cruzinha, PPD com número. O número é mais poderoso. Mas, de qualquer maneira, só de ter o PPD, que seja cruzinha ou seja número, a gente vai ter uma proteção mais importante. Ah, ok. Então, o FPS, que é o fator de proteção solar, ele não é tão importante. Ele é importante, mas ele não protege os raios UVA. Então, às vezes até eu quando ia para a praia, né? Ia para a praia, passava proteção, passava bloqueador, passava base, colocava um chapéu. Às vezes eu brinco que eu ia quase de burca, ficava na sombra e voltava manchada. Hoje com o PPD, eu acho que a gente pode parar lá em Dubai e ficar no deserto, que a gente não vai ter mais essa preocupação, porque ele realmente protege. Então, quanto maior o PPD do rótulo, maior a proteção.
Tá, mas isso já está obrigado? Isso já está obrigado e já tem vários que já tem. Ah, então às vezes até eu me observar. surpreendo nas farmácias, porque eu chego, já tem PPD 6, PPD 9, PPD 11, PPD 19, PPD 28. Que bom. Então, quanto maior, mais interessante a proteção. Então, vamos lá? A Ludmila trouxe aqui um aparelho. Lud, explica pra gente esse aparelho. Esse aparelho eu até trouxe alguns protetores, só para a Deixa eu gente ficar poder... do lado de cá, então, pra gente... Pode falar sobre eles um pouquinho? Pode Porque, falar. Assim, eu poderia trazer vários, né? Mas eu achei interessante assim, por exemplo, a gente já tem hoje uma proteção muito interessante que vem até com base, né? Para tampar algum sinal, alguma cicatriz. Então, essa proteção aqui, que pode ter base, pode ser branquinha, pode ser em pó, o que a gente teria que olhar? A gente tampou o rótulo aqui, mas a gente teria que olhar o quê? FPS, qual seria, e o PPD, qual que seria, né? Aqui eu já tenho um outro de um formato completamente diferente, que é interessante que a gente vai olhar o seguinte, a gente está vendo, eu tô de cabeça para baixo. Isso que eu ia falar. Desculpa, tá de cabeça para baixo, mas a gente está vendo aqui o 30, tá vendo? Ele é um FPS. O que a gente tem que procurar aqui? Não tem o PPD. Se tem o PPD. Esse não tem. Então a gente tem um PPD, que a gente não consegue achar, mas tem um FPS. Mas ele está escrito que tem proteção contra os raios UVA. Então, o que a gente tem que procurar? Vamos ver aqui se tem PPD. Não, eu não consegui achar. Então, o ideal é que a gente olhe aí, que a gente olhe aqui no rótulo, para a gente poder ver se a gente encontra esse PPD. Esse aqui a gente não achou, né? Mas então, mesmo escrito UVA aqui... A gente tinha que ter o número do PPD, obrigatoriamente. Entendi. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui um PPD, tá um pouquinho tampado aqui por causa da marca, para ver se o Henrique mostra. Mas até dá para poder enxergar aqui, ó, um PPD 60, um FPS 60 e um PPD 28. Isso. Então, nós temos uma proteção aqui de PPD, que é uma PPD alto, né? Inclusive, Verdade. esse aí, a Belle Bonelli, tem hoje um PPD, porque essas pesquisas estão sendo feitas há muito tempo, que a gente lançou um PPD 28. Olha, então a Belle Bonelli agora tá chique demais, tudo eu ganhei de presente. Cosméticos Belle Bonelli. Agora você tem tranquilidade de comprar um filtro solar que tem o PPD, que tem tudo direitinho aí, que vai proteger. Mas independente de ser o da Belle Bonelli, né, nós conseguimos pela Anvisa um PPD alto 28, mas já existem PPD número 6, PPD número 11, só que a gente tem que ficar de olho, então a gente tem que chegar na farmácia e olhar. E quanto maior, melhor? Quanto maior, melhor. Tá. Então eu trouxe aqui... E onde que as pessoas podem comprar? No site? As pessoas podem comprar no site, as pessoas já tem algumas farmácias que tem. Ai, que bom. Tá? Que já chique, já minha amiga. Aí eu trouxe essa lâmpada. Essa lâmpada não é para ver PPD, essa lâmpada é para ver mancha. Tá. Mas foi a partir daqui que a gente também, vamos dizer, a gente aprimorou mais as pesquisas. Então, quando eu coloco a minha mão aqui com o PPD, nessa lâmpada mostra exatamente que o PPD tampa completamente a pele. E a mão que eu não passei nada, a gente vai ver a diferença. Então, vou colocar minha mão aqui dentro para a gente poder ver isso aí, tá? Como é que eu vou pedir para ele chegar aqui pertinho? Ah, aqui pertinho, aqui na frente? Ver se dá. Eu coloquei só em alguns dedos. Tá dando? Não sei, tá dando um reflexo, não sei o que você quer que veja. Aquela hora que a gente testou deu. Ver o quê? Olha a minha mão, ó. Olha lá meu dedo, ó. Ah, tô vendo. Olha lá, tá vendo que tá branco, Márcia? Onde tá branco? Esses outros dedos aqui não estão, ó. Aonde tá branco, ó, é onde eu passei o protetor, tá vendo? Ah, sei. Minha mão tá todinha com protetor. É verdade. Ó, metade dela, ó. Eu passei até o dedo pra gente poder ver, ó. Tá dando pra ver, sim. Então, esse PPD é que faz o protetor ficar branco desse jeito. Então, essa lâmpada é uma lâmpada que mostra isso. É uma pena que a gente não pode ter em todo lugar. É verdade. Então, quando não tem PPD, então a outra parte da minha mão não aparece, olha lá. Exatamente porque a gente não consegue visualizar. Pois é, minha mão aí não vai aparecer nada, vai ficar tudo preto. Não sei se você passou um protetor com PPD pois é, eu ou não, passei o né? protetor mais cedo, depois eu não passei na mão de novo, esqueci de passar. Então, essa lâmpada ajuda a gente. É bom para a pessoa entender assim, a importância disso também. É né? verdade, com certeza. Porque eu vou até te repetir, né? Eu realmente hoje posso, eu às vezes brinco assim, gente, eu não quero ir para a praia passar 15 dias, eu não posso ir para o sol, eu não posso sair, eu tenho que ficar debaixo da sombrinha. Verdade. E com o PPD agora a gente fica um pouco mais livre, porque a gente tem mais facilidade de ir e voltar mais protegido. Verdade. Olha, eu tenho, algumas pessoas já sabem, né? Eu tenho vitiligo, que é uma doença de pele, Mas né? você tem só um pouquinho, né, Márcia? Agora aumentou muito. Esse ano, se eu tô ficando velha, aumentou tá ficando muito. nada de Por exemplo, isso velha. aqui eu não tinha, ó.
Não tinha esse aqui, tá vendo? Tá dando pra ver de longe, ó. Isso é vitiligo, ó, tá vendo? Nesse braço, eu tava falando naquela hora, deu mais do que nesse. O médico falou, ele é fotossensível, não pode tomar sol. Não pode tomar sol. Então eu tenho que caprichar no filtro solar nesse PPD. braço. Mostra aqui, Henrique. As pessoas vão começar a ligar, o que você tá passando, vitiligo? Tô fazendo um tratamento e se der resultado, depois eu conto o tratamento que eu tô fazendo. Mas o que acontece? Eu tenho que caprichar, porque esse braço ficou muito mais que esse exatamente por causa do sol. Né? Então, o que você tem que fazer? É uma pele que está com um dano imunológico. Então, o sol, essa luz que seja, esse dano a gente não sente, mas ele pode aumentar com o sol. Pode aumentar, o então, o médico PPD falou. para você pode até que você sinta a diferença. Então, porque aí, por o PPD exemplo... alto, sabe? Então, e aí a gente fica exatamente como você falou assim, nossa, gente, eu nem vou à praia então, porque eu vou na praia, vou piorar, vou ficar toda branca. Eu fico brincando que eu tô ficando branca. Exatamente. Porque eu era muito morena. Olha só, gente, meu depoimento, né? Eu era muito morena, tinha uma pele muito bonita, mas aí depois eu comecei, sempre ficava muito no sol, julgando, brincando. Quando a gente depois era novinha, a gente ficava muito no sol, né, Márcia? Não, e depois eu nunca fiquei de ficar parando no sol, mas sempre fiz muita atividade no sol. Depois eu fui dar aula de educação física, dava aula no sol e não usava protetor solar. A gente não usava isso. Não usava. Então, é triste porque você fica assim, tem coisa que você não pode voltar ao tempo, né? Por isso que a gente tem que caprichar, ensinar minhas filhas protetor solar nelas, assim, né? Sempre. É bom falar também sobre isso, né, Lúcia? As crianças. Sim, as crianças. É importante também, porque a criança também, vai muito né? pro sol. Mãe leva muito filho para clube, Elas fazem natação. O PPD para elas é muito importante, porque elas já vão... Eu falo assim, a gente tem que economizar a pele da gente, né? A gente tem que economizar. Uma economia é a proteção solar. Com certeza. Né? Porque não adianta, não, eu sou novinha, não tem problema, mas você já está lesando o tecido. É verdade. Você já está agredindo. Já tem um envelhecimento natural mesmo, que vai acontecer. Se a gente não cooperar, ele vai ficar muito mais rápido, muito mais agressivo, né? É claro que ninguém quer. Ninguém quer ficar mais velho do que... parecer mais velha do que é. Envelhecer com beleza, com dignidade, mas é a nossa parte, né? Hidratar, tomar bastante líquido, tomar bastante água. O sol é importante por causa da vitamina D também. Então também não dá pra gente poder dormir. Mas só de manhãzinha ou no finalzinho da tarde. Embalada no protetor solar. Um pouquinho de sol é muito bem-vindo e é saudável. Então, às vezes, tomar um pouquinho, dali a pouco passa o protetor solar, já se protege. Então, a criança tem realmente que ser a mesma coisa. E lembrar que a gente está no horário de verão e dá esse desconto aí, né, gente? Tem que dar esse desconto. O que muda completamente. Muda aí. 1 hora de tarde, 1 hora de manhã, a gente tem que dar esse desconto. É verdade. Meu bem, muito obrigada. Aprendemos bastante. Você vai usar esse PPD nesse bracinho aí que eu não tinha visto ele não, Vou usar. Nem tivemos tempo, né, de te mostrar meu braço ali, você tá vai vendo? usar, viu? Ah, rapaz, sai daqui nesse seu lugar. Isso não me pertence. Isso não me pertence. Olha, seus contatos a Ludmila também no vídeo para você, né, se quiser se consultar com ela, se quiser marcar. Se quiser ir lá ver o protetor solar, ver o protetor solar, de Wood, né? Ela fica lá o dia todo. Ela não pode ficar lá o dia todo. Precisa marcar horário com ela. Não precisa marcar, não. Ótimo, obrigada, viu, meu bem? Eu que agradeço, mais uma vez. Karine. Muito obrigada.